paz do Senhor, os irmãos. Nós vamos remir o tempo, né? Vamos ver se nós conseguimos aí. Festa é assim mesmo, né? De repente é tanta gente para louvar e adorar, de repente você olha no relógio, já foi. Mas o fundamental de tudo, o louvor é bom, tudo é maravilhoso, mas a palavra, essa é fundamental. Porque com a palavra tudo, sem a palavra nada, absolutamente nada. Então, se há um momento glorioso, esse momento se chama agora. Eu já tenho falado através dos louvores, da oração, mas a palavra do Senhor é viva, eficaz, é poderosa. Amém, igreja? Estão dispostos a me ouvir aí os 20, 30 minutos? Amém. Vamos nós. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo de número 25. A partir do versículo de número 19. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19. Vamos encontrar? Diz assim a palavra do nosso Deus: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Podeis assentar. Nesse mesmo texto, lá em Romanos capítulo de número 9, no versículo 13, está escrito: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amados e queridos irmãos, prestem bem atenção em uma coisa. Foi cantado aqui, e pouco se fala nesses últimos dias sobre isso, sobre a volta de Jesus Cristo. Faço um programa todos os dias na Sara Brasil FM, das 7h30 às 8h. Quem quiser sintonizar, é só estudo bíblico. Não tem mais nada, é só estudo bíblico em sequência. E todas as vezes que eu encerro o programa, eu digo da seguinte maneira: até amanhã, se Jesus não voltar hoje. Porque nós estamos vivendo exatamente neste momento glorioso para alguns e terrível para outros, o arrebatamento da igreja. Porque a própria Bíblia nos diz
momento nós poderíamos detectá-lo, porque seria como nos dias de Noé. E se você for ver como eram nos dias de Noé, e por que Deus derramou dilúvio sobre a terra, você vai encontrar 3 plataformas. 3: corrupção, maldade humana e violência. E um sinal evidente de que estamos vivendo este grande momento são essas 3 coisas que nós estamos visualizando todos os dias. Corrupção nem se fala, é a ordem do dia. Você abriu o jornal ou ligou o seu televisor, está ouvindo falar de corrupção. A maldade humana nem se fala. O indivíduo não dorme à noite maquinando o que ele vai fazer de dia. E de dia ele maquina o que vai fazer à noite. Tudo de novo. Só a maldade. Isso sem falar a violência. A violência nem se fala. Porque hoje você liga o seu televisor e logo alguém está dando a notícia de que o filho matou a mãe e esquartejou. E não provoca em nós nem adrenalina. Nós ficamos olhando assim e ficamos querendo ver a parte do corpo, cada partezinha dividida, para ver se nos move em alguma coisa, porque nós estamos vivendo uma chamada pseudo-adaptação. É aquela coisa de você ouvir todos os dias falar de violência, chega um ponto que você já nem se importa mais com isso. É esquartejado, é uma mata machadada, o pai pega o filho e arrebenta todo. Quer dizer, e de repente você olha e diz, isso já não me causa mais nenhum frenesi. Nós estamos como que anestesiados. Alguma coisa não está certa. Obviamente não está. Mas a maldade humana, a violência, a corrupção impera. Mas não é só isso. Também o Senhor deixou claro para nós que seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. Basta você olhar como está a humanidade hoje, a degradação moral. Olha em Sodoma e Gomorra, como era aquilo ali. Nós estamos vivendo isso hoje. Aliás, tem coisas que nós não podemos mais nem proclamar do público, porque do contrário nós vamos para o xilindró. E é difícil as pessoas entenderem que nós amamos sim o homossexual, só não admitimos o seu comportamento e jamais iremos admitir, mas hoje não. Hoje tem igrejas abertas especificamente para eles. Isso sem falar na luxúria, no poder, na impureza, tal qual Sodoma e Gomorra. Então nós estamos esperando o quê? Quando virdes estas coisas acontecendo, olhai para o alto, porque é de lá que vem a vossa redenção. Olhai para o alto. É para o alto que o Senhor nos manda olhar, porque é de lá que vem a nossa redenção. Mas por que Jesus ainda não veio? Porque ele ainda não se manifestou. Se nós estamos vivendo esse momento crucial, já não estamos aguentando mais. Você não tem mais segurança nem dentro da sua casa, mas de jeito nenhum. Quanto mais por estas ruas aí, você sai e não sabe se volta. Teve uma entrevista de um delegado que ele ficou tão irritado que ele desabafou da seguinte maneira: abriram as portas do inferno. Abriram as portas do inferno, não é possível. Mas um outro servo de Deus, também delegado, diz: mas as portas do inferno não prevalecem
no mês passado o privilégio, e eu fui para constatar tudo e ficar mesmo ali mergulhado em tudo. A guia do nosso grupo, ela não é uma cristã, ela é uma muçulmana, mas eles têm convicção plena e absoluta de todo o ministério de Jesus Cristo. Só não admite ele como o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, mas tem toda a consciência do ministério de Cristo e sabe, pelo menos ela sabe com muita presteza que ele morreu, foi sepultado ali naquela tumba vazia, ressuscitou e foi assunto aos céus do Monte das Oliveiras, e que ele voltará e vai pisar exatamente ali no Monte das Oliveiras. E a pergunta foi: mas Jesus volta e pisa no Monte das Oliveiras, e esse monte que nós estamos aqui, ele vai se fender. E ela disse: vai mesmo, porque já tem uma fenda nele. Qualquer cataclisma que acontecer, ele abre. Eles sabem disso. Mas tem um cemitério aí na frente, bem em frente à porta lacrada, a única porta na cidade de Jerusalém que é lacrada. É a porta através do qual o Senhor entrou montado em um jumentinho e ovacionado. Aquela porta foi lacrada pelos turcos e ninguém mais abriu aquela porta. Sabe por quê? Porque através dela Jesus vai passar agora glorificado. E eles sabem disso. Mas e aquele cemitério? Construíram o cemitério porque o judeu não pode atravessar o cemitério, mas aquele pode, porque é cemitério de judeus. Eles sabem disso e estão esperando. Eles sabem que o templo vai ser reconstruído. Eu estive no museu do templo. Tudo que é necessário para a reconstrução do templo, tudo que é necessário para voltar à adoração no templo, tudo está pronto. Todos os instrumentos para os sacrifícios, vestes sacerdotais, e até os sacerdotes já estão sendo preparados. Tudo está pronto. A planta do templo está pronta. As pedras já estão lavradas. Tudo pronto. Está lá no museu do templo. Tudo pronto. Esperando o quê? Esperando que alguma coisa aconteça para que aquele monumento muçulmano caia. E eles sabem que isso vai acontecer. É algo glorioso demais. Mas por que Jesus ainda não se manifestou? Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que a igreja é constituída de gentios, e a igreja tem um número exato de gentios. Significa, a igreja tem um número exato determinado por Deus, e enquanto esse último não chegar, Jesus fica impedido de buscar a sua igreja. Esse último tem que chegar para completar o número dos gentios. Glória a Deus, aleluia! Então nós temos que apressar os passos e fazer o que o Senhor nos mandou fazer e que às vezes não estamos fazendo. Porque a ordem do Senhor foi: pregue a palavra, insta, quer dizer, fique a postos, não saia desse foco, pregue a palavra. E diz mais, quer seja oportuno ou não, nós só pregamos quando temos oportunidade. Mas o Senhor diz: não quer seja oportuno não, ou não, tem que pregar. É oportuno pregar? Então eu prego. Não é oportuno? Não, eu prego do mesmo jeito. Foi isso que o Senhor disse. É conveniente? Eu prego. Não é conveniente não, eu prego do mesmo jeito. Foi isso que Ele nos mandou fazer, mas nós estamos
pastor, não. Seja para nos trazer alguma coisa que faça com que eles ouçam ou não, pregue, quer ouçam, quer deixem de ouvir. É povo rebelde, é povo contumaz, é povo endurecido, mas pregue o que o Senhor diz, pregue a palavra, pregue em casa, pregue dentro do ônibus, na fila de um banco, pregue a palavra onde você estiver, proclame Jesus Cristo, porque é glorioso e uma ordem que Ele nos deu, foi uma ordem, Então Jesus ainda não voltou, porque existe o número dos gentios, e esses gentios que vão compor a igreja, que ainda não chegaram, eles são eleitos de Deus. Sabe o que é a doutrina da eleição? É que foram eleitos antes da fundação do mundo. Eles são eleitos, mas estão nas sarjetas. Eles são eleitos, mas estão de trás das grades. Eles são eleitos, mas estão no prostíbulo. Eles são eleitos, mas estão correndo atrás do que é temporal, passageiro. Eles são eleitos por Deus, mas ainda não foram encontrados. Mas o Senhor já os conhece. Mas então, pastor, como encontrá-los? Indo atrás deles, saindo das quatro paredes, é lá fora, Mas pastor, e o nosso culto? O nosso culto é para nós, é aqui que nós somos habilitados a fazermos a obra de Deus lá fora, é lá fora que eles estão. Aqui é só o quartel-general. E Jesus disse: eu vos confio o reino. Eu tenho certeza que vocês vão fazer esta obra. Eu tenho convicção de que vocês irão fazer esta obra. Eu fiquei aqui naquela terra. Cada lugar que eu lá, meu apelido foi chorão, porque cada lugar ele derramava. Eu ficava pensando: mas Jesus amado, como é que o Senhor conseguiu isso? Esse pedacinho de terra aqui, árida, terrível de se caminhar, principalmente na tua época, Senhor, como é que o Senhor conseguiu abalar o mundo todo com a sua mensagem? É glorioso demais. Estive lá na época da festa dos tabernáculos, meu irmão. E aí os servos de Deus do mundo inteiro reúnem ali no deserto, em pleno deserto. Eu falei: como é que é? Vai ser um culto em pleno deserto? É, em pleno deserto. E nós fomos lá neste culto, irmãos, gente do mundo inteiro, servos de Deus do mundo inteiro, cada um vestido a caráter, uma multidão inumerável. E lá debaixo de umas tamareiras, um palco enorme, equipamento de primeira geração. E outra coisa, começa às 7, termina às 9. E outra coisa, é gerada a imagem para o mundo todo via internet. Em pleno deserto, o povo de Deus glorificando o Senhor. É algo assim glorioso. Eu fiquei olhando e falei: o que é isso, Jesus? O que é isso? Mas, pastor, e daí o que temos nós a ver com essa questão toda? Temos. Sabe por que nós temos? Porque nós estamos falando de um grupo de pessoas que ainda não faz parte dessa igreja e que são eleitos por Deus. E aqui a Bíblia diz que Deus elege mesmo, como elegeu Jacó antes que ele nascesse. A Bíblia diz que Deus disse: olha, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Em outras palavras, eu escolhi foi a Jacó. Eles bem nascidos eram. E ele disse: olha, aquele que nascer primeiro vai servir o menor, porque Deus é Deus. Maravilhoso. Aí eu falo assim: mas então, pastor, esses eleitos, Deus vai ter um encontro com eles. Pode ter certeza absoluta. Olha, deixa eu dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga, se você veio a este lugar nesta noite, e se você
realmente é eleito de Deus ou eleita de Deus, hoje você tem um encontro com Deus. Tem um encontro com Deus. Esse mesmo Jacó que era um total usurpador, era um indivíduo que sabia enganar, preste bem atenção, enganador. Ele enganou seu próprio irmão, porque na verdade Esaú era o tipo de indivíduo que vivia o hedonismo, quer dizer, simplesmente o prazer. O seu Deus era o ventre. Ele chega cansado e Jacó está preparando um guisado maravilhoso. Ele sente o cheiro quase desfalecido e diz: me dá desse guisado. E Jacó, astutamente, diz: eu até te dou, mas desde que você me dê o direito da primogenitura. Irmãos, Deus já estava nisso. Mas como é que é? Deus estava nessa questão do engano. Não é na questão do engano, é na eleição. E aí Jacó pagaria isso mais tarde, pagou caro, não é? Pagou caro. Mas Esaú não estava nem aí. Sabe qual foi a resposta de Esaú? Eu estou prestes a morrer, de que me vale, não é não? A primogenitura, direito de primogenitura. Desprezou aquilo que Deus havia determinado de mais precioso para o primogênito. Desprezou, mas Jacó não, Jacó queria. E Jacó conseguiu, porque Esaú vendeu o direito de primogenitura por causa de um pratinho de guisado. Tudo bem, ficou nisso. Ele já tinha o direito. Direito agora como o primogênito, mas ainda lhe faltava alguma coisa. A sua mamãe, que era aquela mamãezinha que amava Jacó, enquanto o papaizinho amava Esaú, é aquela questão do lar. A mamãe ama fulaninho de tal e o papai ama o ciclaninho de tal. E aí o problema está feito, né não? É problema sério. Mas a mamãezinha amava Jacó e ficou sabendo que o papai deles iria abençoar exatamente o primogênito, que era Esaú. Mas a mamãezinha ficou ouvindo e disse: não, essa bênção tem que ser sua, filhinho Jacó. Tem que ser a sua. Mas mamãe, eu não sou peludo, eu sou liso, meu irmão e tal. Não, nós damos um jeito nesse negócio aí. Mamãezinha sempre dá um jeito, né? E entrou juntamente com Jacó para enganar o seu pai e receber as bênçãos. Naquela época, a bênção do pai era muito importante, era uma mensagem profética, ele cumpria mesmo. E ele enganou também o seu pai, que o abençoou quando Esaú chega, novamente com aquela comida que o pai desejava comer para abençoá-lo. Ele disse: eu já abençoei, mas o papai não fui eu. Aí ele disse: foi Jacó. Não sobrou nada para mim. E ele disse: sobrou. A tua terra não será fértil, mas você vai habitar aí, levantar as suas tendas no deserto. Mas você vai servir o seu irmão, tal qual Deus já havia dito. Tudo bem. Esaú chorou desesperadamente e jurou: assim que papai descer a sepultura, eu acabo com Jacó. A mamãezinha ouviu, chamou Jacózinho e disse: cai fora, filhinho, porque senão eu vou ficar sem os dois filhos de uma vez. Começou a pagar o preço da solidão. Vai para a casa do seu tio Labão, fique lá até que esta ira passe do coração do seu irmão e tal. E Jacó então foge. Tem que fugir. Mas aí, irmãos, o eleito de Deus teve um encontro com Deus. Não, ele não encontrou Deus, Deus o encontra. Primeiramente é assim, Deus o encontra. E eu fiquei maravilhado com isso aqui. Se você quiser saber, lá em Gênesis capítulo de número 28, só para você ver como foi que Deus encontrou o nosso irmãozinho Jacó. Ali em 28, versículo 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar, e passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma pedra das do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Se subiam e desciam porque já estava aqui, não é? Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaac. Não era o Deus de Jacó, era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac teu pai. A terra em
que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Olha a eleição de Deus. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Amém, igreja? Não te deixarei até que tudo seja cumprido. Significa, os propósitos de Deus jamais poderão ser frustrados. Significa, aquele que é eleito de Deus, não importa se é hoje, se é amanhã ou se é depois, mas Deus vai encontrá-lo. Deus vai encontrá-lo. O importante disso é que aquele que é eleito de Deus, Deus guarda ele, mesmo sem essa pessoa conhecer este Deus. Deus o guarda, Deus o guia, Deus o direciona, até chegar o momento de Deus se revelar a ele. Olha, eu sei disso por experiência própria. Eis aqui uma experiência viva, um exemplo vivo disso, meu irmão. Exemplo vivo, aos 14 anos, caí no mundão com banda, entendeu? Rodando para tudo que é lugar, fazendo baile, show baile, tocando boates, durante muitos anos. Mas a minha mamãe, joelhinho no chão, por mim e pelo meu irmão, porque a minha irmãzinha de 18 anos, meus pais eram desviados, Deus encontrou a minha irmãzinha, encheu ela do Espírito, ela voltou em casa, levou a mamãe foi cheia do Espírito, mamãe correu em casa, buscou o papai, e Deus desmoronou o papai. Aí Deus levou a minha irmãzinha de 18 anos, ficou só eu e meu irmão. Antagônico. Eu era oposto a tudo. Meu negócio era vingar da sociedade. E eu fazia questão de fazer isso. Tocando baile lá dentro do Jaó. Eu colocava o terno, depois, quando estava começando o baile, arrancava o paletó, arrancava tudo só para afrontar. Um bestial não tinha mais aonde. Eu chegava em casa, às vezes de madrugada, eu encontrava um vulto na sala e eu assustava. Era minha mãe orando. Eu vi aquilo, passava por meu quarto e não queria nem saber. Às tardes, quando eu estava em casa, eu ficava no meu quarto, mas eu ouvia lá da sala, ela, mais duas irmãs orando. E volta e meia eu ouvia uma dizendo assim: não te preocupes, minha serva, estes dois que saíram do teu ventre são meus. E eu de lá pensava assim: eu chamei, eu não chamei, eu jamais. E o Senhor continuava falando. Já tem 34 anos que eu estou amarrado a esse púlpito aqui. E meu irmão também. Todos já tem 34 anos que estou servindo ao meu Deus. Porque a mamãe orou e porque eu era um eleito de Deus. O eleito de Deus, Deus guarda. E eu me lembro quanto Deus me guardava quando eu estava no mundo de acidentes e muitas coisas terríveis que eu passei. Deus me guardava, me sustentava, até o dia que Deus se revelou a mim de uma maneira gloriosa. Eu estava numa boate, voltei da boate, era mais ou menos 3h30, 4 horas da manhã. Cheguei em casa, não tinha ninguém, meus pais tinham viajado, não tinha ninguém. E eu abri a porta, quando eu entrei, aí alguma coisa, eu não sabia o que era, hoje eu sei. Eu não sabia, eu entrei e senti aquela sensação esquisita, não é? E pensei: meu Deus, o que é que está acontecendo? De repente veio uma angústia na alma, uma angústia no peito que eu não estava aguentando mais. E eu falei: eu vou ouvir um disco aqui. Naquela época tinha aqueles discão, né? Eu coloquei um disco numa vitrolinha que minha mãe usava para ouvir os hinos dela. Coloquei um disco, nem vi, estava bem escuro. E de repente uma voz começou a cantar:
chorava copiosamente. E eu dizia de mim para mim mesmo: para que você está chorando? Para de chorar, para de chorar. Para de chorar. E eu chorava mais. Eu dizia: para de chorar, mas eu não parava. De repente eu senti alguém me abraçando, meu irmão, por trás. Eu levei um susto tão grande que eu pensei: alguém entrou aqui e eu não vi. Eu não vi. E aquele abraço assim, e eu voltei rapidamente assim, olhei. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, e eu fiquei assim, e ouvindo tocou-me, de repente um abraço de novo. Aí foi refrigério, aí não aguentei. Não aguentei. É o meu Senhor. É o meu Senhor. Eu fiquei naquela condição. Eu não sei quantas vezes eu ouvi aquele hino, mas de repente eu tinha um contrato com a banda. Eu não poderia sair assim. Eu falei: e agora? Falei: eu vou cumprir esse contrato. Comecei a falar com Deus com respeito a isso. Já não aguentava mais. E fui tocar um baile em Jaciara, no Mato Grosso. Baile de formatura. Chegamos lá, montamos equipamento, fomos para o hotel. Quando deu mais ou menos às 11 horas, nós fomos para o clube para começarmos o baile de formatura. Tocamos uma seleção de música de meia-noite e tanto, nós paramos um pouco. De repente eu ouvi, o clube ficou só com aquelas luzinhas negras e tal, nós fomos por detrás do equipamento e de repente eu ouvi aquele barulho dentro do clube. Sai pra lá, crente, o que você vai fazer aqui? Aqui não é seu lugar não. Ô crente, vai embora. Ô crente, o que você está fazendo aqui? Eu assustei. E cheguei assim, dei uma olhada. Eu vi uma mulher entrando no centro do clube. O segurança não parou ela, a portaria não parou aquela mulher. Ela veio entrando, subiu no palco, veio atrás do equipamento onde nós estávamos, uma luzinha amarela. Ela abriu a Bíblia, leu um texto bíblico somente, fechou a Bíblia e foi embora. Foi embora. Eu fiquei estático. E eu olhei para um primo meu, nós éramos o sócio da banda, eu disse: olha, acabou. Ele disse: acabou o quê, Glória? Falei: acabou. Acabou. Eu não quero mais. Ficou louco. Eu falei: se acabei de ficar doido. Fiquei louco agora. Eles não entenderam nada. Mas eu entendi tudo. O Senhor foi lá para me dar o veredito. Servo, é agora. Tudo ou nada. Tudo ou nada. E eu dei o veredito a mim mesmo. Dei o veredito a mim mesmo. E caiu aquele fardo pesado. Amados e queridos irmãos, sabem por quê? Por causa da intenção. Deus estava me guardando. Deus se manifestou como se manifestou aqui a Jacó. Preste bem atenção. E aí, olha o que Jacó disse: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Ele entrou em desespero, ele disse: Deus estava aqui, eu não sabia. Este lugar é terrível, este lugar não é outro senão a porta dos céus. E ele sabe que o Deus de seu pai se revelará a ele. Mas quando a pessoa ainda não é um servo de Deus, que apenas Deus se revela a ela, ela aproveita aquele momento, como Jacó aproveitou, e fez um voto a Deus: se o Senhor me levar em paz, se o Senhor me fizer prosperar, e me fizer voltar para a casa dos meus pais, para esta terra, olha, eu te darei o dízimo de tudo, e aí tu serás Senhor da minha vida. E Deus é tão paciente, que Deus espera. Deus aceitou o desafio. Deus cumpriu tudo na vida de Jacó. Fez ele entender o que era usurpar alguém, o que era passar a perna dos outros. Porque o seu sogro também passou a perna nele. Sofreu terrivelmente, mas Deus o fez prosperar. Ele enriqueceu. Ele teve mulheres, concubinas. E ali estava já chegado praticamente os 12 patriarcas. Chegou a hora de voltar. E Jacó vem de volta para a sua terra, porque Deus cumpre a sua palavra. O homem pode até não cumprir, mas Deus cumpre a sua palavra. E quando Jacó chega no val
outro chamado Val de Jaboque. Alguma coisa lhe pesa, porque alguém chega e diz: o seu irmão vem aí, e ele vem com muitos homens e com muito ódio. Significa, agora não tem jeito, ele vem mesmo para acabar com você. Jacó, ele vai cumprir aquele voto que ele fez lá. E Jacó ficou apertado e tentou usar alternativas ainda, não é? Porque nós, como seres humanos, somos assim. Se houver uma possibilidade, nós vamos usar uma alternativa, mas não nos vergamos diante de Deus. Por que não? Por que não ficar logo na dependência total de Deus? Por que temos que arrumar as nossas maneiras, o nosso jeitinho? O Jacó tentou, colocou presentes, mandou servos ir encontrar com Esaú. Chegando perto de Esaú, prostrava, e dizia: o meu senhor mandou para o meu senhor presentes e tudo mais. Mas Esaú não aceitava, e Jacó fez isso 3 vezes, até que ele entendeu que não adiantava. Aí ele percebeu que algo tinha que ser cumprido da parte dele. A questão de Esaú era uma questão de Deus, porque Deus havia cumprido a sua parte, mas Jacó ainda não tinha cumprido a dele. E Jacó então faz com que todos passem o Val de Jaboque, suas mulheres, os seus filhos e toda a sua riqueza. Ele fica sozinho no Val de Jaboque. E aí ele começa a lutar com Deus. Deus se revela a ele. E a Bíblia diz que Jacó luta com Deus. Como é que foi essa luta? Você já se perguntou? Será que foi essa luta? Foi braçal? Como é que foi essa luta? Jacó lutava com aquele homem, lutava, até que estava quase amanhecendo. E aquele varão diz: deixe-me ir, porque a alma já está vindo. E Jacó então diz a séria afirmação: não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Porque agora, meu irmão, lá atrás Deus encontra com Jacó. Aqui Jacó tem um encontro com Deus. Porque é assim que Deus faz com o eleito dele, eleito antes da fundação do mundo. Primeiro Deus se revela a ele, mas depois ele tem que encontrar com Deus. E esse encontro gera uma série de coisas. Em primeiro lugar, olha o que o Senhor pergunta: qual é o teu nome? E ele pensa: Jacó. Jacó é meu nome. Isso quer dizer usurpador, enganador, suplantador. Eu sou tudo isso. Que Jacó significa isso. Ele se revela, ele coloca para fora. E Jacó é meu nome. E Deus disse: o teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Porque como príncipe lutastes com os homens e com Deus e prevalecesse. Israel será o teu nome. E Jacó disse: e qual é o teu? Ele disse: por que perguntas pelo meu nome? Em outras palavras, você já sabe quem sou eu. Eu sou o que sou. Aleluia, glória a Deus. Eu sou o que sou. O Senhor feriu na coxa. Ele saiu mancando do vale de Jaboque, do val de Jaboque ele sai mancando. Mas agora ele sai como Israel. Não teve mais medo, não teve mais apreensões, não estava mais assustado. Ele sai para encontrar com seu irmão, porque ele sabia que Deus já tinha ido à frente dele. Ele sai e Esaú vem. Quando Esaú avista, Esaú desce do seu cavalo e corre e abraça Jacó. Aleluia! Não era morte, era vida agora. Porque agora não era o Deus de Abraão e de Isaac, era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E sabe o que
Isaac, Jacó fez, depois desse encontro com Esaú, ele levanta um altar e oferece sacrifícios ao seu Deus. Ao seu Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é assim. Aquele que elegeu antes da fundação do mundo, não tem jeito. Se você é eleito de Deus, não adianta correr. Se você é eleito de Deus, não adianta esconder. Se você é eleito de Deus, não adianta querer ser. Se você é eleito de Deus, você só vai ser uma coisa só: servo do Deus vivo. Não adianta, sabe por quê? Porque Deus te encontra. Deus te encontra e depois você terá aquele encontro glorioso de confirmação e de aliança plena com o Senhor. É assim que Deus faz, meu irmão, com aqueles que são eleitos dele. Quer ver uma experiência maravilhosa? Uma experiência maravilhosa é o caso do apóstolo Paulo. Ele quer ir pregar em toda a Galácia ali, mas Deus lhe impede. Não tem jeito, não vai. Ele fica em Troade, porque ele era obediente à voz de Deus. E ele ali orando, de repente ele vê um varão macedônio que diz: olha, passa a Macedônia, ajude-nos. E ele passa a Macedônia e foi uma cidade chamada Filipe. Vocês conhecem a história. Enfrenta problemas com a menina que era usada por demônios, mas ali uma mulher chamada Lídia se converte e Paulo fica na casa de Lídia. Tudo bem, mas o que é que Deus quer comigo aqui? Deus fez tudo isso, sabe por quê? Porque havia alguém eleito de Deus com a sua família ali naquele lugar. Era o carcereiro, que era um indivíduo suicida em potencial, mas era eleito de Deus. Deus move Paulo para ir até ali. Primeiro ele encontra Lídia, mas o foco principal era aquele indivíduo. Paulo foi preso, juntamente com Silas, foi preso, levou pancada no meio da rua, foi preso numa prisão terrível, interior úmida, preso no tronco cheio de hematomas. Qualquer um de nós pediria justiça e chamaria aqueles que são dos direitos humanos: vem aqui, não pode me tratar assim, eu sou romano. Paulo não disse nada. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus queria algo dele. Ele não estava entendendo até que ponto aquilo iria. Por isso Paulo e Silas cantam lá para meia-noite, cantam, oram e cantam, canta e oram e canta. A melhor coisa que o servo de Deus faz é isso, meu irmão. Está ruim, está doendo, está feia a coisa, ore. Está feia a coisa, cante. Está feio, ore. Está feio, cante, ore, cante, ore, cante, ore, cante. Ore, meu irmão, cante, ore, cante. Sabe por quê? Porque de repente as coisas vão começar a tremer. Porque se há algo que Deus não resiste, é o louvor e o clamor e a adoração dos seus filhos. Mexe com o trono de Deus, mexe com o trono de Deus. Eles cantavam e louvavam o Senhor, cantavam e oravam. De repente um cataclisma terrível, a terra treme, ali as portas se abrem, as correntes caem por terra, e o carcereiro apavorado, porque a ordem foi: vigia bem esses homens. Significa, qualquer coisa, a responsabilidade é sua. Quando o carcereiro percebeu isso, que todas as portas e correntes estavam abertas, ele pega a espada, suicida em potencial, ele ia se matar, mas era eleito de Deus. E Paulo diz: não faça tal coisa. Todos nós aqui estamos, ninguém fugiu. E ele chega e vê que aquilo não foi obra de homem, foi obra de Deus. O que devo eu fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E ele creu. Tomou Paulo e Silas, levou para sua casa, curou os seus vergões. A família inteira aceitou e foi batizada. E agora aquele carcereiro disse: agora você pode ir embora, seguir em paz. Eu não estou nem aí se amanhã eles vão cortar meu pescoço, já estou bem.
foi liberto. Mas o eleito de Deus e a sua família toda eleita estava salva. Amém, igreja? Vê o que Deus faz para encontrar os seus eleitos. É assim que Deus faz. Tira um homem que está em Samaria, ganhou a cidade toda para Jesus. E chega e diz: olha, você sai dessa cidade e vai para uma estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Fazer o que lá, Senhor? É uma estrada deserta. Fica lá. Ele larga aquela igreja enorme, aquele trabalho maravilhoso que muitos hoje não deixaria nem a pau. Eu fico imaginando se alguém que está com a obra maravilhosa, tem uma cidade inteira para Jesus, de repente ele ouve uma voz: filho, deixa esse trabalho e vai para Jerusalém, vai para a estrada lá no outro do mundo. Não tem ninguém lá. Ele vai olhar e dizer: sai, Satanás, sai, isso não é voz de Deus. Como é que Deus pode pedir uma coisa dessa, sendo que eu estou ganhando cidade toda para ele? Não é mentira daqui não, isso não é voz de Deus. E ele foi, deixou tudo, e de repente uma caravana estava passando por ali, e havia um indivíduo importantíssimo ali. Aquele indivíduo era o primeiro-ministro oficial da Etiópia. Ele tinha vindo a Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Ficou tão frustrado, mas tão frustrado, porque a única coisa que ele encontrou em Israel foi legalismo, só legalismo. E ele volta frustrado, mas era um eleito de Deus. E Deus tira o seu servo de Samaria e manda para lá, porque ele tinha que ter alguém à sua disposição para ir e anunciá-lo para aquele homem que tinha um coração sedento e responsivo. Ele chega, ninguém, de repente vem aquela comitiva, o Espírito diz: aproxima-te deste carro. Ele aproxima assim e tal, e vê o homem lendo lá os pergaminhos de Isaías, que falava exatamente deste Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele olha e diz: entende tu que lês? Ele disse: mas como eu poderei entender se ninguém me ensinar? E pediu que ele subisse para o carro. Ficou mais pesado, né? Porque o carro era levado por estrada, pesou mais. E ele ficou ali e anunciou o Cordeiro de Deus, que foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca. E ele disse: de quem ele está falando? É dele ou de outro? É dele mesmo. Este é Jesus de Nazaré. Aquele homem creu no Senhor Jesus. E ele disse: o que me impede de ser batizado? O que me impede? O homem estava tão sedento. O que me impede de ser batizado? Eu estava passando de um riacho. Nada impede. Se tu crês, eu creio. Batizou o homem. Quando ele levanta o homem da água, ele desaparece. Os cientistas até hoje estão tentando fazer o traslado. Deus já fazia há muito tempo. Filipe foi se achar em Azoto, a mais de 300 quilômetros. Aquele homem nunca mais viu o servo do Senhor, mas voltou cheio de Deus para a Etiópia. E segundo a história, ele foi o fundador de uma grande igreja na Etiópia, porque ele era eleito de Deus. A igreja não foi arrebatada, porque Deus espera que eu, você, possamos ouvir a sua voz e irmos em busca destes eleitos, para que eles se dobrem, para que eles se peguem, e aí sejam acoplados à igreja, e o número dos gentios seja completado. Quando este número for completado, a trombeta vai ressoar, a trombeta vai ressoar, se ouvirá a voz do arcanjo, e o sinal do Senhor Deus Todo-Poderoso riscando os céus para buscar a sua igreja. Amém, amados? Você é eleito de Deus, servo de Deus, serva de Deus. Se você é servo de Deus, serva de Deus, Deus quer te usar. E se você ainda não se vergou, mas se for eleito de Deus, Deus está falando contigo nesta noite. Não adianta fugir, porque Ele te encontra. E é melhor que você se dobre agora. Deus. Pregue a palavra.
busca destes eleitos de Deus. Esta semana nós recebemos um irmão lá na igreja, e o nome dele é Ednei. Foi o pior traficante, assassino que já se pôde ouvir. Caiu dentro do presídio, está cheio de irmão lá. Deus crava as mãos gloriosas nele. Ele se converte, passa a ler a Bíblia de capa a capa. Me lembro do batismo dele, nós estávamos todos lá. Se você vê esse homem pregar, você desacredita. Ele fecha a Bíblia e começa capítulo, versículo, tudo na memória. Matador, traficante, lixo do mundo, escória. E Deus diz: não, é massa boa para fazer santo. Eleito de Deus. Mas como é que pode, Deus? O amor de Deus assusta mesmo. O perdão de Deus nos deixa horrorizados. Como é que pode? Pode, é claro que pode. É claro que pode. Pastor Edmundo Dias é pastor comigo lá na igreja. Ele é presidente do sistema prisional. E sabe como que ele trata aquilo lá? Ali não é um sistema prisional, ali é o grande tanque de Betesda. Ali é a minha igreja. É a minha igreja. Lá quem quer ir para o céu vai. Muitos viram o rosto, viram o bico, para não estar nem aí. Agora vai ter o Hora Goiás em outubro, lá na porta do sistema prisional. E as pessoas, os eleitos de Deus que estão lá, estão se convertendo a Jesus Cristo. Se convertendo a Deus. Aleluia. Porque Deus tem os seus eleitos. Esses dias eu estava vendo o televisor, de repente eu vejo lá aquela mulher que era do Tchan, como é que é o nome da mulher? Carla Pérez, mas o seu marido, Carla Pérez, com o seu marido, convertido a Deus, servos do Deus vivo. Alguém olha e diz: não é possível. É, porque para Deus todas as coisas são possíveis. São eleitos de Deus. Por isso é que não se deve olhar para um dedo cair na sarjeta e dizer: não, tem jeito não. Tem. Se é eleito de Deus, tem. Claro que tem. Estávamos na Vila Nova, chegava um indivíduo que quando ele chegava, você tinha que pôr num cantinho bem separado, tanto que ele fedia. Chegava totalmente dentro, puxando um carrinho, fedendo. Mas toda vez que ele chegava, eu colocava no cantinho dele. Aí o irmão que morava lá disse: pastor, eu vou cuidar desse homem. Eu falei: cuida mesmo, dá um banho dele, rapa a barba dele, dá uma roupa para ele, faz alguma coisa. E ele começou, deu banho no homem, fez barba dele, entendeu? Ele passava 2, 3 dias, voltava todo arrebentado. Ele pegava de novo, dava banho, fazia barba, dava outra roupa. E foi tratando ele assim. Hoje, se você vê aquele indivíduo, você desacredita. Servindo a Deus, bem vestido, trabalhando, tem a sua bicicleta, tem o seu celular. As pessoas talvez olhassem: não tem jeito para ele. Não tem. É eleito de Deus, está lá servindo ao Senhor. E lá ao lado da sua casa, e os da sua família, tem falado o amor de Deus para eles? E lá no seu trabalho, você é um servo secreto de Cristo? Ninguém te conhece? Ninguém sabe? Pois comece a se manifestar, meu irmão. Porque lá pode ter eleitos de Deus
E se você quer ir para o céu logo, se você quer que Jesus venha buscar logo a sua igreja, comece a pregar este evangelho. Feche os seus olhos, por favor. Quem sabe nesta noite você me ouviu e o seu coração bateu forte no peito e você disse: eu sou eleito de Deus, eu sou eleito de Deus, eu sei que sou. E se você acha que é e quiser vir aqui à frente, eu quero orar com você. E se você quer vir aqui à frente, se você deseja, e se você ainda não tem muita convicção, mas quer agora dizer: não, eu quero renovar a minha aliança com meu Deus, então vem aqui na frente, eu quero orar com você também. Mas venha rápido, nosso horário já estourou. Venha bem rápido, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Quem sabe você está dizendo: eu sou servo de Deus, mas eu não consigo manifestar o amor de Deus às pessoas. Então vem aqui, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar em favor daquela pessoa que você conhece. Você sabe, ela é eleita de Deus, e ela vai se vergar e o nome do Senhor será glorificado. E Jesus virá buscar a sua igreja logo, logo. Então apressa os teus passos. Se você quiser, venha bem rápido aqui. Eu estarei orando, porque eu sei que nesta noite é isso mesmo que Deus quis falar conosco e falou, para que eu e você pudéssemos entender que os eleitos dele estão aí pelas ruas e nós precisamos encontrá-los. E qual a maneira de fazer pregando o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é suficiente, você não precisa fazer mais nada, só proclame o evangelho, ele é suficiente. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa, não precisa de mais nada. A palavra de Deus é poderosa, somente proclame a verdade de Deus. Mas quem se quiser vir rápido, eu quero orar com você, eu quero orar com você. Talvez seja hoje, este é o momento. Eu peço os demais que estão sentados para se colocarem de pé. Quando eu disse de pé, erga as suas mãos para cá. Nós vamos orar ao nosso Deus. Sei que o horário já está avançado, mas nós vamos orar. Eu sei que cada irmão aqui é um instrumento de Deus. E aqueles que ainda não se vergaram, se vergam agora. Para dizer: Senhor, eis-me aqui, sou teu servo, sou tua serva. Há lutas, há barreiras, há dificuldades, mas no Senhor eu posso todas as coisas, porque é o Senhor quem me fortalece, é o Senhor quem me revigora. Quantas pessoas começam a andar com Deus, logo tropeçam, e aí as outras, ao invés de estender a mão, vai e pisa no pescoço dela. Não é assim. O cair é do homem, o levantar é de Deus, é eleito de Deus. As mãos de Deus sustentam essa pessoa e a coloca de pé novamente, até que ela esteja firme para começar a andar com seus próprios pés. Senhor Deus glorioso, Deus eterno, aqui estão os teus filhos, Pai. Aqui estão, ó Deus, os teus servos. Aqui estão aqueles, ó Deus, que nesta hora querem renovar a aliança contigo. Estão aqui aqueles, ó Deus, que sentem o mais íntimo do ser, que verdadeiramente são servos e servas do Senhor. Pai querido, levanta, Senhor, cada uma dessas pessoas como instrumento nas tuas mãos, porta-voz do Senhor, atalaias do Senhor, ó Deus querido, para que os eleitos do Senhor que estão aí fora, os eleitos do Senhor, muitos caídos pelas sarjetas, muitos estão sendo aliciados aí fora, ó Deus querido, tenha misericórdia, levante-nos mesmo, Pai, como atalaia do Senhor, para proclamar a tua verdade que salva, que liberta, que restaura, essa verdade sublime do Senhor. Abençoa, Senhor, e traz, ó Deus, a cada um destes corações, ó Deus, a verdadeira motivação, que é o grande amor do Senhor. Ó Deus, e abraça esses que têm dificuldade em estar, ó Deus, na tua presença. Abraça-os, Pai, porque são teus servos, são cidadãos dos céus, esperando o grande momento, Senhor, em que o Senhor riscará os céus para buscar a tua igreja. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por cada alma preciosa que aqui está. Muito obrigado por cada família aqui representada. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome e para a glória de Jesus. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos agracie.
E nunca se esqueça, amados, esta é a hora. Este é o grande momento. Apresse os vossos passos. E o que tendes de fazer, faze-o logo. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Muito obrigado.